Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da Janja, que resolveu falar de novo, meu amigo. Ela estava num evento do Ministério dos Direitos Humanos para criticar negócio de crianças e adolescentes e não sei o que lá. E aí pediu a palavra e aí falou que não vou me calar, não tem protocolo que faça me calar e não sei o que lá e coisa e tal. Isso daqui me parece uma coisa ótima, cara. Isso, Janja, não se cale, fale sempre que você tiver vontade, fale aquilo que está na sua cabeça. Você não percebe o quanto isso soa arrogante e extremado, porque o problema dessa história não é a Janja ser mulher. Ela tá querendo colocar aqui, não, porque eu sendo mulher e não sei o que lá, isso é machismo, querer que eu me cale. Não, o problema é que a Janja não foi eleita para nada. O Lula, bem ou mal, eu acho que mal, né, foi eleito, né, mas foi eleito, ele pode falar essas besteiras, né, infelizmente, né. A Janja não foi eleita para nada. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é que eu acho que tem um motivo por trás disso daqui, tá? E o motivo por trás disso daqui se chama Michele Bolsonaro. Como vocês sabem, nos últimos dias, aí depois que o Temer falou aquela merda sobre frente da direita e coisa e tal, está consolidando no PL que a Michele Bolsonaro será a candidata em 2026, caso o Bolsonaro não seja candidato, evidentemente, né? Então, e isso é um problema, eu já falei para vocês que isso é um problema para o PT, eles estão encarando isso de forma muito séria. E agora eles estão tentando alternativas para achar uma resposta para Michele, e a Janja seria a resposta natural. Tem dois aspectos aí. Primeiro, inveja, né? Porque a Michele Bolsonaro é a primeira-dama que a Janja queria ser, né? A primeira-dama que realmente faz sentido no Brasil, que realmente importa no Brasil. E tem outro aspecto do PT querendo ter uma alternativa para 2026, que seria a Janja disputando com a Michele. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Vozes na Minha Cabeça, Fala Mais Merda Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês sabem, na visita à China, né, o Lula e a Janja estavam num jantar com o Xi Jinping e a primeira-dama da China, e segundo reporta a Andréa Sade, jornalista do Globo, a Janja teria falado em determinado momento do jantar que o Xi Jinping tinha que fazer alguma coisa com o TikTok, porque favorece a extrema-direita e não sei o que lá. E essa conversa vazou e o pessoal não gostou. O Lula não gostou. Assim, que definitivamente não pegou bem essa fala da Janja. Todo mundo sabe, isso vazou, isso pegou mal para todo mundo, né? Mas o Lula defendeu a Janja com unhas e dentes, né? O Lula falou que não sei o que lá, porque eu falei com o Xi Jinping para mandar um homem lá no Brasil para resolver questão de rede social e não sei o que lá. O que é um absurdo, o que é assustador, né? Ou seja, no mínimo, esse escândalo mostrou pra gente aquilo que eu já venho falando há algum tempo. Então, já fiz vários vídeos falando que o Lula tá pensando na solução China para as redes sociais aqui no Brasil. Tem que tomar cuidado com isso, né? Enfim, e nesse caso ficou explícito isso. Ele pediu ajuda do Xi Jinping para implementar a censura aqui no Brasil, né? Então, assim, foi um aspecto, foi uma coisa que foi totalmente trágico para o Lula em vários aspectos, muita crítica contra ele em várias coisas, e contra a Janja também. Aí que fica estranho, por que a Janja foi e se defendeu dessa forma, né? Olha só, aqui ó, ela estava num encontro, um jantar do Ministério dos Direitos Humanos e coisa e tal, falando justamente sobre censura de redes sociais para evitar a morte de crianças e não sei o que lá. Eu já falei para vocês que é essa a narrativa que eles adotaram agora, né? Que eles viram que falar de fake news não pode, porque fake news ninguém se importa. Ah, mas agora a gente tem que prevenir que as crianças estão se matando por causa das redes sociais, o que é errado também, não tem evidência nenhuma disso, né? Mas enfim, vamos ouvir aqui a Janja falando a parada. E o pessoal aplaudindo, né? O pessoal aplaudiu pra caralho aqui, olha só. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso. É muito engraçado. É isso mesmo, Janja, fala mesmo. Não fica quieta não, né? Ou seja, o pessoal do Globo colocou aqui, a Janja reconhece a quebra de protocolo no jantar com o Xi Jinping e diz que não vai se calar e coisa e tal, que não vou me calar. Ela usou um discurso em Brasília lá no... como é que é o nome do lugar? Aqui, ó, participou de um evento do Ministério dos Direitos Humanos sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes e falando dos riscos das redes sociais, aí fez referência ao episódio. É lógico. De novo, eles estão querendo dizer que não, eles querem regular as redes sociais por causa de violência contra crianças e coisa e tal.
Por quê? Porque eles sabem que no momento que eles botarem o pé na porta, meu amigo, aí não tem mais jeito, aí vai entrar censura, vai entrar a porra toda, né? Então é isso que ela falou aqui. E chega a ser engraçado esse tipo de coisa, né? O pessoal ali aplaudiu, mas é lógico, o pessoal ali é todo mundo petista, né? Então é evidente que eles iriam aplaudir nesse caso. A grande questão é essa, né? O Lula botou uma defesa da Janja enorme, até comprometendo o próprio governo, porque, de novo, ele abriu a boca e falou sobre o homem do Xi Jinping que vem para o Brasil resolver questão de rede social. Ou seja, entregou uma estratégia do governo Lula que é altamente questionável, né? Um monte de gente falando aqui, ó. O próprio pessoal da Globo falando aqui, da Globo News, né, se quer se representar o Brasil, que se candidate. Casar com o presidente não dá mandato. É o ponto que eu falo para vocês. O problema da Janja não é ela ser mulher. Ser mulher, ela tem direito de falar, é lógico. E dizer que ela não é uma pessoa de segunda categoria. Não, não é. Pô, ela tá jantando com o Xi Jinping, né, com a delegação. Ao contrário, né? Ela é uma pessoa de primeira categoria. Ninguém tá dizendo isso. Agora, o que não pode acontecer é que ela não foi eleita. Ela não faz parte do governo brasileiro. Ela, bem ou mal, o Lula foi eleito. Eu diria que mal, né? Você pode gostar ou pode não gostar do Lula ser eleito. Eu não gosto do Lula ter sido eleito, mas o fato é que ele foi eleito, ele é o presidente do Brasil, ele pode representar o Brasil. Ela não tem esse poder, ela não pode falar esse tipo de coisa. Então ela quer colocar como uma brava guerreira a favor das mulheres e não sei o que lá, num negócio que eu acho que vai piorar a situação. Esse pessoal está totalmente perdido, né? E aí que fica a dúvida, por que eles não adotaram a mesma estratégia que adotaram lá no G20? Lembra quando a Janja fez a última lambança dela, que ela falou fuck you Elon Musk? Ela ficou uns 3 meses sem falar nada. Lembra disso? Foi assim que o Sidônio colocou a coisa. Não, a Janja falou besteira. Deixa quieto. É melhor ela se afastar, não falar nada. Dessa vez eles fizeram diferente. Dessa vez ela foi lá e falou e defendeu. E é isso aí, eu vou falar o tempo todo mesmo. E como tá o pessoal da direita aqui falando, campanha, fala mais Janja. Fala mesmo, Janja. Continua falando. Tudo muito certo. A questão é que tá pegando mal pra caramba. Até aqui, ó. Essa Folha de São Paulo aqui, ó, essa matéria aqui da Becky Corit, pode parecer uma coisa terrível, né? Que ela fala assim, não, maridos aprendam com o Lula, porque o Lula defendeu a mulher dele com unhas e dentes, sacrificando o Brasil, sacrificando o governo, sacrificando tudo para defender a mulher dele, não sei o que lá e coisa e tal. Parece que, né, tá elogiando o Lula, mas tá criticando ele, né? Porque, pô, caramba, olha só que merda que o cara fez. Abriu para todo mundo que está querendo uma censura tipo China no Brasil para tentar defender a mulher numa situação que é indefensável, né? Ou seja, mas por que isso? Por que o pessoal está tentando resgatar a Janja? O Lula, porque pô, ele não quer trocar de cuidadora, né? A cuidadora dele, a trocar os fraldão geriátrico dele é complicado, ele não quer trocar de cuidadora lá no final das contas. Mas e o resto? Por que esse pessoal está fazendo esse tipo de coisa, está encarando isso daí? A minha resposta para isso é muito simples. É por causa da Michelle Bolsonaro. Nos últimos dias, cresceu o nome da Michelle Bolsonaro como candidata para presidente em 2026, caso o Bolsonaro não seja candidato. Eu acho que se houver justiça nesse país, o Bolsonaro será o candidato da direita em 2026. Mas a gente sabe que existem questionamentos sobre se temos ou não justiça no Brasil, né? Ainda tem questionamento sobre isso daí. Então, no final das contas, pode ser que tenha que ser alguma alternativa. O Tarcísio saiu fora, falou que não quer de jeito nenhum. A Michelle é um nome que agrada a todo mundo, agrada muito os bolsonaristas, as pesquisas de intenção de voto são muito boas para ela, mas mais do que isso, como eu já expliquei para vocês, ela representa, do ponto de vista estratégico, um problema enorme para o PT. O PT adora criticar a direita, dizendo que é machista, que é violenta, que é, né, nazista, fascista e coisa e tal, e essas coisas não encaixam na figura de uma mulher, né? É lógico que eles vão tentar, tá? Não tenha dúvida, vão botar a mulher, vão botar a Michelle vestida de fascista, vão fazer, isso eles vão fazer com certeza. Mas, de novo, isso não encaixa tão fácil no povo quanto encaixa com o Bolsonaro, por exemplo, ou com o Tarcísio, ou com qualquer homem no final das contas, né? Homens, por natureza, têm uma visão mais durona, uma cara mais dura, um negócio mais, né? Então já tem um apelo para ser chamado de fascista e coisa e tal. Não que o Bolsonaro seja fascista, evidentemente que não é, nem o Tarcísio, nem ninguém da direita, mas vocês sabem como é que isso funciona. É tudo uma questão de jogada de marketing, de tentar encaixar a ideia na cara das pessoas. Com a Michelle tem mais dificuldade de fazer isso. E não é só isso, como eu já expliquei para vocês, o povo brasileiro, né, dá desconto para a mulher. Um caso que eu sempre ressalto é aquele debate que teve em 2014 entre a Dilma e o Aécio, em que o Aécio destruiu a Dilma. A Dilma não conseguia completar uma frase, porque a Dilma, vocês lembram, né? A Dilma já não conseguia completar uma frase normalmente.
numa argumentação, tentando argumentar com o Aécio, porra, foi destruída naquilo ali. E aí muita gente pensou, não, agora o Aécio ganhou a eleição, porque, porra, a Dilma foi muito mal no debate, coisa e tal. Mas aí que tá, o povo brasileiro, ele tem esse negócio de ter pena da mulher. O que eles viram naquele debate ali? Eu não estou falando você, eu, que somos pessoas que estamos ligadas em política. A gente está ligado em política, a gente está prestando atenção no argumento. Não interessa se é mulher, se é homem. O importante é a pessoa ter o argumento correto, ter a ideia correta, ter a política correta. Mas, de novo, a gente não é a totalidade do povo brasileiro. Na verdade, a maior parte do povo brasileiro não está tão ligado em política assim. E muitas dessas pessoas olharam para aquele debate e o que eles viram? Viram um homem malvadão batendo numa mulher indefesa. Exatamente. E essa foi a interpretação de muita gente daquilo ali. E a Dilma melhorou na intenção de voto dela naquele debate. Por mais que ela tenha sido massacrada, que ela não tenha conseguido colocar uma ideia inteira naquele debate, o Aécio destruiu ela completamente, aí o pessoal viu o contrário. Aí imagina essa situação. O Lula é um bom orador, o Lula fala muito bem, a Michelle fala muito bem também, mas eu tenho certeza que num debate o Lula teria muito mais desenvoltura do que a Michelle para debater, para falar coisa. Só que, na hipótese dele ganhar, ele perde. Se ele ganhar, ele perde. E o pessoal do PT sabe disso, o pessoal de marketing sabe disso, porque ficaria de novo a visão de um cara, né, batendo numa mulher. E isso aí, meu amigo, não pega bem para a sociedade brasileira de jeito nenhum, ia dar vantagem para a Michelle Bolsonaro. Então o pessoal do PT está desesperado com essa possibilidade, sempre ficaram muito apavorados com isso, né? Sempre ficaram muito apavorados com essa possibilidade da Michelle ser candidata, e agora que a coisa está se encaminhando para isso daqui, qual que é a resposta deles? A resposta deles é a Janja. Poderia ser outra pessoa, poderia ser a Gleisi Hoffmann, ou, enfim, tem um monte de mulher lá no governo do Lula, poderia ser qualquer mulher que tem lá no governo do Lula, no PT, tem um monte de mulher também, tem a Manuela Dávila, tem um monte de mulher lá no governo, né? Só que qual que é o problema? Nenhuma dessas mulheres é ligada ao Lula, tal como a Michelle é ligada ao Bolsonaro. Esse é o ponto, né? A Michelle Bolsonaro, ela tem essas duas vantagens. Primeiro, ela tem a vantagem de ser uma pessoa conservadora, de falar muito bem, mas ela tem a vantagem de ser ligada ao Bolsonaro. O nome dela é Michelle Bolsonaro. E isso ajuda também em termos de marketing político, né? Do lado de lá, quem é que tem essa vantagem também? É a própria Janja. A Janja Lula da Silva, não é isso que é o nome dela? Não sei como é que é o nome completo dela. Enfim, ela é ligada ao Lula, ao contrário da Gleisi Hoffmann, da Manuela Dávila, de todas as mulheres que tem lá no governo Lula, lá, da esquerda, nem sei quem são as mulheres da esquerda brasileira. Enfim, o ponto é esse. A minha visão dessa história aqui, eles estão apavorados porque eles estão se preparando para isso. Isso daqui, não tenha dúvida, isso aqui é muito mais do que meramente a Janja tentando se redimir de ter falado uma merda enorme lá na China. Isso daqui é o pessoal fazendo um balão de ensaio para ver se a Janja tem cacife para ser candidata ano que vem, caso a Michelle seja do lado do Bolsonaro e o Lula não tenha outra alternativa do lado da esquerda, né? É isso daí, pode ter certeza. É a esquerda procurando alternativa. Dá para ver que o discurso foi feito aqui. O marqueteiro escreveu o papel aqui para ela, ela tá lendo o papel escrito pelo marqueteiro, meu amigo. Isso aqui foi discurso preparado, nada espontâneo, não. E essa é uma das vantagens da Michelle. Eu já vi a Michelle fazendo um discurso de improviso, ela está acostumada a falar de igreja, então ela tem essa vantagem de falar bem em público, né? E eu acho que a Janja tem problemas. Mas fala mais, Janja. Continua falando que você está indo muito bem, realmente assim mesmo.